Vamos iniciar. Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui a gravação da nossa aula de hoje. Comunico a todos que a aula já está sendo gravada, para que todos fiquem atentos aí no resguardo de seus dados pessoais, etc., para que a gente possa prosseguir aqui apenas na abordagem do conteúdo. Vou prosseguir aqui, estou compartilhando minha tela com vocês nesse momento, porque eu quero mostrar para vocês o caso prático que a gente abordou na aula passada, certo? Na verdade, na semana passada, na nossa avaliação oficial 1. E a gente vai começar fazendo a leitura do caso prático e explicando para vocês qual era a resposta que eu esperava de vocês. Vale a pena lembrar que mesmo quando a resposta não é exatamente do jeito que eu gostaria, ou seja, não tem todos os detalhes que eu gostaria, eu tenho considerado a resposta desde que no seu cerne, no seu conteúdo essencial, no seu núcleo essencial, ela seja uma resposta acertada, ok? Iniciamos, então, o caso prático 1, falando do caso de Xande, Xavier e Xuxa. Foram contratados pela empresa X Eventos, respectivamente, em 2 de janeiro de 2016, 2017 e 2018. Ou seja, Xande, em 2 de janeiro de 2016, Xavier, 2 de janeiro de 2017 e Xuxa, 2 de janeiro de 2018. Lembrando que 2 de janeiro é o primeiro dia útil do ano, né? Então, em 2016, quando foi contratado o Xande, vigorava o regulamento empresarial A, que era mais favorável aos empregados, e previa uma gratificação junina no valor de 3 remunerações do empregado. Em 2017, a empresa criou o regulamento empresarial B, logicamente, a partir de 2 de janeiro de 2017, já que o dia 1º de janeiro é feriado, que era menos favorável para os empregados do que o regulamento A, pois fixou a gratificação junina no valor de uma remuneração do empregado, bem como previu férias de 35 dias ao ano. Posteriormente, em 2018, a empresa X Eventos editou o Regulamento Empresarial C, prevendo gratificação junina no valor de 2 remunerações do empregado, entretanto, com férias de 30 dias ao ano. Então, as férias aí do B para o C diminuíram, né? Embora tenha havido um aumento do valor da gratificação junina. Vamos lá. Sabendo que as demais normas desses 3 regulamentos elas são idênticas entre si, então só o que importa para a gente são essas diferenças que foram tratadas, e que a empresa nunca revogou nenhum dos 3 regulamentos, responda as seguintes perguntas. Letra A. Qual é o regulamento empresarial aplicável a Xande, aquele que havia sido contratado em 2 de janeiro de 2016? Veja, o regulamento empresarial para ele, que passou pela vigência dos 3 regulamentos, vai ser o regulamento empresarial que tiver a norma mais favorável. Você percebe, então, que o mais favorável é o regulamento empresarial A. Ele poderia optar por algum dos posteriores? Poderia, caso em que ele iria estar renunciando às regras dos demais regulamentos. Mas veja que a questão não traz essa informação, certo? Então, o que é que se aplica para ele, já que ela não disse se ele optou por outro? O que é que se aplica automaticamente a ele? Aplica o regulamento empresarial A, ok? Salvo se ele voluntariamente optar por algum outro regulamento posterior, e essa opção não seja evada de nenhum vício do consentimento. Então, por aí, vocês já percebem qual era a resposta da primeira questão e vocês percebem, então, que todo mundo que falou que se aplicava a ele o regulamento empresarial A obteve o total de pontos da questão A do caso prático 1. A questão B nos indaga: qual o regulamento empresarial aplicável a Xavier? A resposta seria o regulamento B. Por quê? Porque ele foi contratado em 2 de janeiro de 2017. Ou seja, quando a empresa criou o regulamento B, certo?
Então, ele tendo sido contratado do regulamento B, e a ele se aplica o regulamento que tinha sido criado pela empresa naquele ano para reger os empregados contratados naquele ano, ok? Então, era o regulamento destinado aos empregados contratados em 2017, e ele, portanto, não se beneficiava do regulamento empresarial de 2016, sendo, portanto, para ele o mais favorável aquele regulamento empresarial B, ok? Bem, e no caso de Xuxa? Xuxa, ela foi contratada sob a égide, ela foi contratada em 2018, não é isso? Em 2018, 2 de janeiro de 2018, e em 2018 a empresa editou o regulamento empresarial C. Só que Xuxa fez a opção pelo regulamento empresarial B. Oi. Posso tirar uma dúvida ou deixo para depois? Vamos esperar só o final da questão? Tá bom. Tiane também chegou. E Dandara. Deixa eu autorizar aqui. Pronto. Vamos lá. Então, veja. Regulamento empresarial B, tudo certo. Então, Xuxa, ela fez a opção pelo regulamento empresarial B perante a empresa. Ok? Que era aquele que previa gratificação junina de uma remuneração e férias de 35 dias ao ano. E a pergunta é a seguinte: Xuxa, se ela faz essa opção pelo regulamento B da gratificação junina, ela vai ter direito, o regulamento B que previa, vamos lá, o regulamento B fixou a gratificação junina em uma remuneração do empregado, mais de férias. Ela poderá receber a gratificação junina de 2 vezes, conforme previsto no regulamento C, ou ela terá renunciado a esse direito? A resposta que eu desejava de vocês é que ela estaria renunciando ao direito ao recebimento da gratificação junina de 2 remunerações, prevista no regulamento C, porque é o que diz a súmula 52, inciso 1 do TST, que é a opção do empregado por um dos regulamentos empresariais, tem efeito de renúncia às regras do outro. Marielle também chegou. Quem deseja tirar dúvidas sobre a questão 1, caso prático 1, pode falar. Ok, professor. Luiz Antônio. A dúvida que eu fiquei desse personagem, segundo personagem, não lembro, é o Xande, né? O segundo é o Xavier. Xavier. Embora ele tenha entrado em 2017, mas ele entra no dia 2 de janeiro, primeiro dia do ano. Então, eu entendi que na entrada dele, o regulamento 16 estava valendo ainda, até que fosse publicado o segundo, entendeu? Ou seja, ele entrou fazendo jus ao regulamento que estava em vigor, por ter entrado no primeiro dia do ano 2017. Entendi. Certo. Bem, a ideia é que cada regulamento empresarial aqui se referia a um ano de trabalho, tendo aí como período de sua incidência todo aquele ano desde o início. Mas assim, se ele entrou no primeiro dia útil do ano, ele tem direito ao regulamento que está em vigência, que era, no caso do Xavier, de 2016. Eu não sei se eu perdi ponto nessa questão, mas foi o entendimento que eu tive. Certo, eu posso verificar sua resposta novamente. De todo modo, o que a gente considerou aqui nessa resposta da questão B, certo? Foi que esse regulamento empresarial B teria vigência aí durante todo o ano de 2017, certo? Desde 2 de janeiro a 31 de dezembro. Professor, desculpa lhe atrapalhar, mas minha dúvida foi a mesma que a de Luiz. É porque isso só vai valer basicamente para os meses de junho, né?
das férias juninas. Então, Não, eu é tive uma um entendimento gratificação. que É uma gratificação. mês Junho de é o momento junho, do né? pagamento. Pessoal, eu Oi, Rosana. finalizei o artigo 458 da CLT, onde é a coisa mais benéfica para o trabalhador. Não, eu achei que tivesse mais coerência. Minha dúvida é outra. Aplicar uma súmula. Veja só, a questão aqui é que os regulamentos empresariais novos, eles atingem, se vocês olharem a súmula 52, inciso 1, vocês vão ver que o regulamento empresarial novo, ele atinge todo trabalhador que tenha sido contratado após a vigência desse regulamento, certo? Então, a questão, ela dá a entender de que cada regulamento se destina aos empregados contratados no respectivo ano, ok? Então, o de 2016 para os empregados contratados em 2016, 2017 para os contratados em 2017 e 2018 para os empregados contratados em 2018. A empresa em nenhum momento ela revoga os regulamentos anteriores. Ela só vai jogando regulamento novo. Esse ano o regulamento é esse, aí contrata. Esse ano o regulamento é esse, contrata. Esse ano o regulamento é esse, contrata. Entendeu? Essa foi a dinâmica. A minha dúvida é outra. Na verdade, com relação à letra A, o Xande não poderia também requerer a mudança das férias para 35 dias? Somente poderia utilizar essa a partir da chamada teoria do atomismo. E essa teoria do atomismo ela é minoritária, certo? Ela não prevê nem na doutrina, nem na jurisprudência. Certo. Mas em regulamento de empresa, sim, né? Pelo menos foi o que eu li. Eu vou ler novamente para ver o que é que eu entendo. Leia, porque essa teoria do atomismo, ela não é acatada majoritária, eu sei. Mas eu acho... nem pela jurisprudência, nem pela lei. Mas eu achei que no regimento de empresa funcionasse assim, pelo que eu... Se houver alguma disposição expressa nesse sentido, é possível, mas não é a regra. Okay? Certo. É porque eu acho que eu estudei que no regimento de empresa seria considerado o ano da admissão e os benefícios que pudessem ser feitos de acordo com a data de admissão. Não sei se eu me fiz entender. E com relação também à letra C, eu entendia que seria o regimento C, porque teria que ser a partir da data de admissão, e ele foi admitido em 2018, que o regulamento em vigência era o C, não é não? Sim, o regulamento em vigência era o C. Só que o que aconteceu? A questão C, ela é hipotética. Veja só o que ela diz. Se Xuxa fizer a opção pelo regulamento empresarial B perante a empresa, ela pode fazer isso? São duas perguntas. Em que regimento ele está? O senhor deu como gabarito... Não são duas perguntas. Não são duas perguntas. Não são. Sua resposta aqui. A pergunta está na tela para você. Me mostra onde eu pergunto. Sei, não, sua resposta... Peraí. Não são duas perguntas. Sim. Eu entendo. Ele pode fazer a opção pela B, uma vez que ele foi admitido em 2018? Sim. Sobre que teoria? Quer dizer, eu não estou questionando sua resposta, não. Eu estou querendo realmente entender, porque para mim foi surpresa. Veja, o empregado, ele pode, por opção própria, fazer... ele pode, por opção própria, fazer a opção pelo regulamento empresarial que ele entender que lhe é mais benéfico. Mesmo sendo admitido depois que já tem outro regulamento em vigor, quando ele foi admitido? Se a empresa concordar, sim, nenhum problema. Sim, mas aí não está explícito que existe a opção da empresa, trabalhando só com a regra. Mas professor, se o senhor está aplicando uma benéfica, então o senhor está aplicando o artigo
o artigo 438. Não, Leiam porque... aqui. Vocês conseguem ler aqui o que está na tela para vocês? Sim. Olha aqui, ó, as cláusulas regulamentares, regulamento empresarial, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Olha o caso de Xuxa. Ela foi contratada, já estava vigendo o regulamento C. Consequentemente, ela foi afetada. Olha aqui o que diz: as cláusulas regulamentares que revogam ou alteram as vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação, que é o caso de Xuxa. Ela foi admitida após a alteração do regulamento, certo? A revogação ou alteração do regulamento, porque teve um regulamento novo para 2018. Alterou-se, então, o regulamento aplicável, ok? Então, a ela, regulamento C. Só que ela chegou para a empresa e disse: olha, eu quero fazer a opção do regulamento B perante a empresa. Então, se ela fizer essa opção do regulamento B perante a empresa, o que é que acontece? Aí você lê aqui o inciso 2, que está na sua frente. Ó. Havendo a existência de 2 regulamentos da empresa. Não diz que tem que ser posterior à entrada dela, nem que não pode ser anterior. Só diz, havendo a existência de 2 regulamentos da empresa. A opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. E aí ela disse: eu fiz a opção pelo B. Agora eu quero um direito que está no C, que eu tinha antes, e que agora eu não tenho mais, porque eu optei pelo B. E a minha pergunta é a seguinte: ela tem esse direito? Você lê aqui o inciso 2 da súmula 51 e vê que, havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Então, ela não consegue o direito àquela gratificação junina de 2 remunerações. Por quê? Porque ela optou pelo B, de uma remuneração só. E você vai me dizer, por que loucura ela fez isso? Por exemplo, porque ela queria férias de 35 dias, que o regulamento C não tinha, mas o regulamento B tinha. De algum modo, isso era melhor para ela, mais favorável, mais benéfico, e ela, sabendo que é importante para ela, fez essa escolha. E uma vez feita a escolha, o tratamento jurídico que é dado pela jurisprudência é esse que a gente acabou de ver na súmula 51, inciso 2. Ok. Ok. Beleza. Vamos, então, para o caso prático de número 2. Esse aqui vai ser mais surpreendente para vocês, certo? O que é que aconteceu aqui? Aristides aposentou-se de suas atividades no escritório de advocacia, do qual ele é sócio fundador, juntamente com seu irmão, igualmente aposentado. E o escritório possui um quadro de empregados que se limita a, ou seja, ele está aposentado, ele não está mais trabalhando no escritório, ele é apenas um sócio que tem aí, ele é apenas um sócio que tem participação financeira, então, no escritório, certo? E o quadro de empregados do escritório se limita a 10 advogados, 3 secretários ou secretárias e 2 encarregados de limpeza, certo? E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: quantos estagiários de direito ele pode ter nesse escritório dele, certo? Quantos estagiários de direito ele pode ter? E aí eu estou colocando aqui na tela para vocês o artigo 17. O artigo 17 vai nos dizer que o número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deve atender às seguintes proporções. Essas proporções importam para a gente aqui? Não, elas não importam. Você vai dizer, poxa, por que não importam? Porque veja que o parágrafo 4º desse mesmo artigo 17, vocês estão vendo o artigo 17 aqui, olha o parágrafo 4º que ele diz: não se aplica o disposto no caput deste artigo, ou seja, esse número máximo que vocês estão vendo lá em cima, não se aplica aos estagiários de nível superior e de nível médio profissional. Poxa, professor, então ele não tem que contratar aqui, já que ele tem de 11 a 25, ele não poderia contratar só até o máximo de 5 estagiários? Não. De direito, não. Por quê? Porque os estagiários de direito são estagiários de nível superior. E a eles não se aplica o disposto no caput. Ok? Poxa, então,
quantos empregados, ou desculpe, quantos estagiários é que ele vai poder contratar? A gente vai ver aqui, na lei do estágio, que ele não pode ter mais do que não pode ter aqui um funcionário de seu quadro de pessoal, no artigo 9º, inciso 3º, com formação e experiência profissional na área de conhecimento do estagiário, que oriente mais de 10 estagiários. Por quê? Porque o artigo 3 diz que ele só pode orientar até 10 estagiários simultaneamente. Ora, então ele tem 10 advogados no escritório de advocacia, e o máximo que cada um desses advogados pode orientar simultaneamente é 10 estagiários, é o número máximo. Então, considerando a abundância da, como é que eu posso dizer, considerando aí a abundância de recursos da infraestrutura robusta do escritório, ou seja, ele tem condição de abarcar muitos estagiários. Ora, mas muitos quanto? Pela lei, qual é o número máximo? A gente vai ver que ele não pode ultrapassar o número de 100 estagiários de direito, em hipótese alguma, já que cada um dos supervisores não pode ter mais de 10 estagiários sob sua supervisão. Ok? Então, essa é a resposta. Seria o máximo de 100 estagiários e a fundamentação seria o limite de 10 estagiários por supervisor. Ok? Essa era a resposta que eu queria de vocês nesse caso prático 2, na letra A. Ok? Alguém trouxe uma resposta até de um caso específico nessa mesma linha de estagiários de serviço social. Existe uma lei específica, certo? Uma norma específica aplicada aos profissionais de serviço social que trazem um outro limite, que não este, de estagiários supervisionados por cada assistente social. Não é o caso da pergunta que a gente perguntou de estagiários de direito, ok? A lógica, embora a lógica seja a mesma, a resposta vocês podem ver que é outra. Aqui a gente poderia ter até o máximo, limite máximo, juridicamente, de 100 estagiários de direito. Ora, e desses estagiários, quantos precisam ser portadores de deficiência? A lei assegura aí 10% dessas vagas aos estagiários portadores de deficiência no parágrafo 5º do artigo 17. Esse vocês encontraram, né? E muitos de vocês viram o parágrafo 5º e não viram o parágrafo 4º. Logo do lado, certo? Então, esse aqui foi um ponto crítico na nossa avaliação. Muitas pessoas não atentaram para esse parágrafo 4º, embora nos slides que eu coloco para vocês no sistema, tenha um slide específico só para falar desse ponto. Eu voltei a esse ponto só para falar especificamente desse limite, que é diferenciado aí para os estagiários de nível superior e de nível médio profissional. Assim, a gente passa para o caso prático de número 3. Ele vai trazer a seguinte situação hipotética. Contratou Jô e Zói mediante contrato de emprego por tempo determinado, para trabalharem pelo período de 6 meses em seu quiosque de verão na praia. Zé, ao fim do 2º mês de duração do contrato, Zé, que é o empregador, dispensou Jô sem justa causa. Certo? Ao final do 2º mês, terminou o 2º mês e dispensou sem justa causa. O contrato era de 6 meses, ainda faltavam 4. Zói, no dia seguinte, ao verificar, né, que o colega tinha sido dispensado, disse, olha, eu também não quero ficar. No dia seguinte, Zói disse a Zé que estava se demitindo sem justo motivo naquele mesmo dia. As perguntas, então, são as seguintes. Zé, que é o empregador, deve indenizar Jô, que foi o empregado dispensado sem justa causa?
ele deve indenizar Jô pela ruptura do contrato de maneira antecipada? Se sim, caso positivo, né? Qual o valor ou a proporção da indenização? Apresente o fundamento legal. Sua resposta era que ele deve sim indenizar, certo? E essa indenização deve ser no valor de metade das remunerações faltantes até o advento do termo do contrato, ou seja, no valor de 2 remunerações de Jô. Professor, onde é que está isso? Isso está na CLT, no nosso artigo 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador, que sem justa causa despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato, ou seja, por metade. Ok? Essa remuneração. E a letra B, o que é que ela nos pergunta? Zói, que foi aquele que se demitiu, ele deve indenizar Zé pela ruptura imotivada de iniciativa obreira? Se sim, qual o valor ou proporção da indenização? Apresente o fundamento legal. No caso, Zói também deve indenizar, sim, ele deve indenizar caso comprovadamente esse empregado, ou seja, Zói, tenha causado prejuízos a Zé, certo? Então, você pode dizer, sim, ele deve indenizar caso tenha causado prejuízo a Zé, ou sim, ele deve indenizar no valor máximo de 2 remunerações, limitado aí ao prejuízo que ele causou. A ordem dos fatores aqui não altera o produto. Se você demonstra esses 2 limites da indenização, para mim, eu fico satisfeito e lhe dou a pontuação total. Ou seja, você tem que falar que é uma indenização que vai ter como parâmetro também metade, que vai ter como parâmetro os prejuízos causados ao empregador por essa ruptura imotivada de iniciativa obreira, e que também não poderá ultrapassar, ou seja, que terá também como um limite máximo, o valor da metade das remunerações que faltavam até o término do contrato. Por quê? Porque o artigo 480 da CLT, ele remete ao artigo que a gente acabou de ver, que é o 479, que estabelece esse parâmetro. Veja o que diz o 480. Havendo termo estipulado, o empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. A indenização, porém, diz o parágrafo 1º, não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado em idênticas condições. Que indenização seria essa? A que a gente viu no 479, no valor da metade das remunerações faltantes até o termo do contrato, certo? Então, esses são os 2 limites que vocês encontram para parametrizar essa indenização, prevista no artigo 480, ok? Então, essa era a resposta do nosso caso prático 3, e assim assim eu procedi à correção do seu da avaliação oficial. Professor, licença, rapidinho, porque eu cheguei depois. Tem como só o senhor baixar os slides para eu ver a resposta da A e B do número 1, que eu não acompanhei? É só para tirar uma foto aqui para eu ver Pronto, comparar com a minha. Já está na tela. Espera aí, um minutinho. Pronto, obrigada. Então, pessoal, vale a pena a gente lembrar que vocês têm o prazo regulamentar aí. Eu não me recordo agora se é de 24 ou 40. Fiquem atentos com relação a isso, caso vocês queiram recorrer desse gabarito, da resposta acerca da nossa avaliação oficial, ok? Mas vale a pena a gente lembrar que a nossa... A gente não tem a prova, né, para saber onde eventualmente possa ter perdido ponto, como que a gente vai embasar nosso questionamento. Certo. Vocês podem requerer para mim por e-mail que eu copie e cole a resposta de vocês no e-mail. Quem desejar recorrer, quem tiver interesse em recorrer, faz essa solicitação por e-mail que eu envio para vocês a resposta, caso vocês não tenham guardado uma... Como é que eu posso dizer? Guardado a resposta.
Mas no meu caso eu coloquei no Word. Ô, professor, por exemplo, no meu caso, eu errei a letra C, porque eu botei que ela não poderia mudar, trocar de regimento, e o restante eu não errei nada. Poderia dizer que estaria incompleto, porque eu não botei 100, botei 10 supervisionados, certo? 10 estagiários supervisionados. Eu não multipliquei para dar o 100 lá. Só faltou essa coisa. Eu só errei isso. A letra C e essa frase, só o valor de 100 que eu não coloquei. E eu tirei 700. Foi uma nota boa, considerando que a resposta não era 10, era 100, mas você pode tentar recorrer se você tiver Eu botei 10. fundamentado se você tiver feito a fundamentação fundamentação do valor no artigo adequado, né? Tiver feito a fundamentação no artigo, no parágrafo explicando a ideia que está por trás do cálculo, não vejo, é possível que você obtenha êxito no recurso. Mas vale a pena a gente lembrar que essa avaliação oficial ela vale apenas 1.000 pontos, né? Vocês têm aí as avaliações parciais, vocês tiveram as avaliações transversais, e a nossa avaliação oficial 2, ela vale 4.000. Então, a gente ainda tem muito ponto para recuperar. Não é nem... Não obteve. Mas não é só os pontos. Por exemplo, na nossa primeira prova, a gente não conhecia a maneira de avaliar, porque, por exemplo, que também não é uma culpa sua, mas assim, os outros professores, a gente sabe, aquele que gosta que fundamente mais, seja mais prático, porque, por exemplo, eu botei, no caso, 10 supervisionados, eu acho que faltou a palavra, só colocar que não dava 100, perdeu ponto, mas aí eu acho que é esperar outra prova e entender sua forma de avaliar. Aí tudo bem, eu não vou recorrer, não. Eu só queria entender, porque sem a prova para entender esses 700 eu não estava conseguindo, porque no meu entendimento a letra C valia 100 e o outro valia 100, e aí eu reduzi para 700, aí eu não entendi. Mas não é uma questão de ponto, não, porque 100 pontos não faz diferença nessa situação. É mais entendimento da questão e saber o que é o correto. A minha questão é essa. Certo. Então, por isso eu coloquei na tela para vocês o parâmetro de resposta correta que eu desejava, certo? A ideia também é que vocês tenham acesso a esse parâmetro de resposta correta para que vocês possam ter isso como é que eu posso dizer? Como um parâmetro para o próprio estudo, para a compreensão da resposta dessas questões. Ok? Professor, só uma última observação da minha parte, é que eu já comentei no início sobre a questão 1, né? É sobre o entendimento de como a questão foi formulada. O fato de citar ali o primeiro dia útil do ano deu a entender que o personagem ele estava entrando num dia em que o regulamento do ano anterior estava vigente, por ser o primeiro dia útil do ano. Eu vou escrever isso. Também sei que 100 pontos para lá, para cá, não vai fazer muita diferença no universo de 14.000, 10.000, sei lá. Mas, como a Rosana falou, é importante a gente entender, né, a forma não só da correção, mas a forma de elaboração também das questões. É só para a gente se adaptando aí à forma das avaliações. Ok, perfeito. Fique tranquilo, faça seu recurso, mande para mim por e-mail e lembrando que vocês têm o tempo regulamentar aí contado da aula de hoje, ok? Vamos lá. Eu vou encerrar. Vou ver se eu consigo para vocês aqui. Vocês não estão me vendo. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui compartilhamento de slides.
Eu acho que eu consigo, sim. Pronto. Já encontrei. Vamos lá. Tá sem imagem. E agora? Tá com imagem. Agora já tá dando para ver o slide. Aparece o que na tela para vocês? Direito do trabalho. Vocês Os seus conseguem me ver na slides. câmera ainda? Não, Certo. Vocês só estão vendo o slide agora na tela, é isso? isso. Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo o slide, a gente vai... Vocês estão vendo só o slide direito do trabalho ou conseguem ver os outros slides aqui no canto também? Também. Ok. Vamos então. E agora? Ficou o slide todo na tela de vocês? Só a pergunta 1. Perfeito. Pronto. Vamos começar então tratando da pergunta 1, certo? Hoje a gente vai fazer uma abordagem baseada em questões para que a gente rememore os assuntos de sucessão empresarial, sucessão de empregadores e grupo empresarial, para que não fique confusão na cabeça de vocês sobre a sucessão empresarial, a sucessão de empregadores e o grupo empresarial. A sucessão de empregadores se refere ao trespasse da empresa ou do estabelecimento, ok? Sucessão, vem um depois do outro. O grupo econômico, certo? O grupo econômico, por sua vez, ele diz respeito a um conjunto de pessoas jurídicas que vão atuar de maneira coordenada ou subordinada. Então, são situações totalmente diferentes e as repercussões jurídicas também são diferentes, certo? Então, eu quero que vocês... Um vai implicar a responsabilidade, a transferência da responsabilidade e uma responsabilidade subsidiária, o outro vai implicar na chamada solidariedade dual. A gente vai trabalhar isso hoje com base nessas questões que eu formulei e coloquei para vocês no AVA, ok? A gente começa então com a seguinte pergunta. A empresa Lojão José Eletro, em Lauro de Freitas, foi adquirida pela empresa Ricardo Eletro, que adquiriu a propriedade de todo o patrimônio da empresa Lojão José Eletro, aí incluído seu único estabelecimento com sua infraestrutura. A nova empresa, proprietária do estabelecimento, entregou no mesmo dia as novas fardas dos empregados que passaram a trabalhar para Ricardo Eletro. Desse modo, nenhum empregado foi dispensado. Entretanto, a nova empresa não fez constar a do empregador na carteira de trabalho dos empregados. E a pergunta é então, isso impede que ocorra sucessão de empregadores para fins trabalhistas? Portanto, a pergunta, de outro modo, há necessidade do cumprimento de alguma formalidade para que a sucessão empresarial ocorra? E aí, o que é que vocês me diriam? O que é que vocês lembram da nossa abordagem feita em sala sobre sucessão de empregadores? Ele assumiu o ativo e o passivo, né? Isso, mas a pergunta é, para que isso ocorra, é preciso alguma formalização? É preciso algum tipo de alteração na carteira de trabalho? Não necessariamente. O que é que quer dizer não necessariamente? Quer dizer sim ou quer dizer não? Para que ele tenha a responsabilidade, a partir do momento que vai ser dado a questão da farda e responder a questão hierárquica presente, já se caracteriza o vínculo. Ok. Vamos lá.
para a resposta da nossa pergunta. Não impede. Lembre, então, a ausência de alteração na carteira de trabalho não impede a responsabilização do sucessor. Por quê? Porque não há necessidade de qualquer tipo de formalidade, certo? A transferência da propriedade do estabelecimento já basta, certo? Quando ele assume os ativos, automaticamente para ele é transferida a responsabilidade, certo? Pelo passivo. A gente sabe que existem duas teorias, mas que a majoritária exige apenas o trespasse da unidade econômica produtiva ou do patrimônio da empresa, a transferência da propriedade, certo? Então, não é necessária nenhum tipo de formalização, certo? Assim como não é necessária alteração na carteira de trabalho do empregado. Apenas basta que ocorra essa alteração na propriedade. Existem alguns casos especiais em que vai ser necessário. Existe a discussão aí sobre a necessidade ou não de continuidade desse contrato, que a gente vai ver, inclusive, em questões posteriores, ok? A gente vai ver isso em questões posteriores. Pois bem, vamos para a pergunta número 2. O grupo empresarial Todo Mundo adquiriu a Faculdade de Todos os Santos, que possui seu único estabelecimento em Salvador, Bahia. Ao saber dessa notícia pelos jornais, o professor Apolo ficou na dúvida se o seu contrato de emprego com a Faculdade de Todos os Santos teria sido extinto automaticamente. Nesse caso, o contrato de Apolo com o seu empregador terminou automaticamente ou é preciso que o grupo empresarial Todo Mundo ponha expressamente fim a esse contrato, caso deseje fazê-lo? E aí, o que é que vocês me respondem? Também uma pergunta sobre sucessão de empregadores. Ora, uma empresa adquiriu a outra empresa e até agora o empregado não tem notícia nenhuma sobre a manutenção ou não do seu contrato. Se não houver nenhuma manifestação no sentido de que há o interesse em permanecer com os mesmos empregados, esses empregados terão o seu contrato extinto automaticamente ou não, sendo necessário, então, que haja uma manifestação expressa para extinguir esse contrato? O que é que vocês acham? Alguém quer comentar essa questão? Essa eu acho. Professor? Oi. Tem que haver uma manifestação expressa. Exatamente. É imprescindível a manifestação expressa para que haja, então, a extinção do contrato. É o que a gente vai ver aqui na resposta. A alteração na propriedade da empresa, ela não extingue o contrato de trabalho com a empresa adquirida, certo? E seus empregados. A alteração da propriedade da empresa não extingue o contrato da empresa adquirida. Se a empresa sucessora desejar encerrar algum contrato, ela pode fazê-lo. Por quê? Porque é um direito. Por fim ao contrato. Faz parte da sua liberdade aí no âmbito das relações empregatícias. Direito potestativo, segundo a doutrina majoritária. Mas isso não ocorre, ok? Pela aquisição da empresa que figurava como empregadora por uma sucessora, certo? É necessário, então, uma manifestação nesse sentido. Vai, então, a gente relembrar do artigo 48, que nos diz a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, essa mudança não afeta o contrato. Para que haja extinção,
é preciso um ato de vontade, é preciso uma manifestação da sucessora no sentido de extinguir esse contrato, ok? Se não houver essa manifestação, pela lei, não há nenhuma, essa mudança não afeta os contratos de trabalho dos empregados. Ok? Podemos passar para a pergunta número 3. Vamos lá, vou para a pergunta de número 3. Ô, professor, desculpa, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Porque o senhor colocou que a manifestação expressa tinha que ser do sucessor. Mas, a partir do momento que não está caracterizado, tudo bem, é o mesmo ambiente, mas não está caracterizado, que ele assume o ativo, no caso, vamos tratar o ativo e o passivo, não é a manifestação expressa de fim de contrato do todo mundo? Vamos lá. Porque aqui no texto não consta que a Faculdade de Todos os Santos assumiu, aqui, ó, eu posso o único adquiriu, falou que adquiriu, mas aqui não está subentendido. Eu não entendo como subentendido de que ele assumiu o ativo e o passivo. Eu acho que quem tinha que registrar o término de contrato seria a todo mundo. Isso é uma dúvida minha, entendeu? Eu só não quis responder antes porque para outra pessoa participar. Agora, como eu estou com essa dúvida... Perfeito, perfeito. Esse é o momento de tirar a dúvida mesmo. Veja só, o que é que existe no nosso direito do trabalho? Existe um instituto jurídico chamado sucessão de empregadores. Sucessão de empregadores no direito do trabalho nada mais é do que a determinação por força de lei. Ora, o que é por força de lei? Significa que é a própria lei que causa esse efeito. A lei regulamenta um fato jurídico com uma determinada consequência, né? Vocês estudaram a subsunção em introdução do direito. Ocorre o fato, aplica-se a norma do fato. E o que é que a norma diz? A norma diz que, a partir do momento que uma empresa adquire, certo? Então, a partir do momento que o grupo Todo Mundo adquiriu a Faculdade de Todos os Santos, o grupo, ele assume automaticamente o passivo do grupo da Faculdade de Todos os Santos. Por que que isso acontece? Porque a lei assim determina. Ora, e para que a lei determina isso? Simples. A lei determina isso para que, por exemplo, digamos que eu seja o dono da Faculdade de Todos os Santos. Aí eu passo 4, 5 anos sem dar férias aos meus empregados, sem pagar a eles as horas extras, sem pagar a eles 13º, só pagando o salário. E dizendo, olha, quando o negócio ficar mais tranquilo, eu pago tudo que eu estou devendo, eu pago tudo e tal. Não pago, por enquanto. Aí, quando dá 5 anos, eles começam a ver que vai prescrever. Dizem, já sei, vou ter que ajuizar uma ação trabalhista. Mas eu, dono da faculdade, digo, eu sei que agora, com 5 anos, eles vão ter que ajuizar a ação, já sei o que eu vou fazer. Eu vou vender, vou dar fim nesse dinheiro. Vou dar fim nesse dinheiro, pegar esse dinheiro e, de alguma maneira, tentar burlar o direito desses trabalhadores para que eles não consigam ter acesso ao pagamento dos créditos aos quais ele tem direito. Mas o legislador trabalhista, atento para essa má intenção, já disse, ora, se você fizer isso, dono da Faculdade de Todos os Santos, o grupo empresarial que compra a sua empresa, o grupo empresarial Todo Mundo, ao adquirir a empresa, deve ficar atento, deve olhar, essa faculdade deve aos trabalhadores, essa faculdade ela tem muitos processos trabalhistas dela, como é que anda o pagamento dos trabalhadores, anda tudo em dia? Por quê? Porque se o grupo empresarial adquirir sem tomar essas devidas cautelas, ele vai arcar com esse passivo. Afinal, ele vai estar trazendo para si o patrimônio da empresa. Ele vai estar adquirindo, né, comprando o quê? Os bens, móveis, estabelecimentos, complexos de relações jurídicas e de bens que garantem o pagamento dessas verbas.
Sim, eu entendi a questão da sucessão. No início da minha pergunta, eu falei, não considerando a questão do ativo e do passivo, que toda sucessão em tributário, em tudo, vai repercutir. Não é isso a minha dúvida. A minha dúvida aqui é o seguinte, porque num processo de sucessão, você tem que dizer o que é que está entrando, o que é que não está entrando. Nesta pergunta em questão, eu estou me referindo a essa pergunta. O fato de ter adquirido a faculdade de Todos os Santos, na minha leitura, eu não consigo entender que está claro aqui que todo o ativo e o passivo foi passado para a faculdade de Todos os Santos. Entendeu? Pronto. Porque a gente sabe. Então eu vou botar a pergunta em outro nível para você entender como é que é a situação. A questão da sucessão, para mim, é claro. Pronto. Pergunto para você o seguinte: se o grupo empresarial Todo Mundo adquiriu a faculdade de Todos os Santos e nesse contrato de aquisição ele disse: estou adquirindo todos os ativos, mas não me responsabilizo por nenhum passivo de natureza trabalhista que ficará sob a responsabilidade da faculdade de Todos os Santos. Ok? Sim, é isso que eu estou querendo falar, porque aqui nesta Pronto. é claro. Pronto, então vamos falar disso. Sim. Certo? Isso aconteceu. Vou colocar nos seus termos, como você deseja que a pergunta fosse. Isso aconteceu. Aí eu te pergunto, o grupo empresarial Todo Mundo, ele responde pelos débitos trabalhistas de Apolo? Com Apolo? Todo mundo. Se depois, no momento seguinte, né, quando tiver a despersonalização e os outros processos. Não tem despersonalização nenhuma. Não, eu quero saber o grupo empresarial, a empresa, grupo empresarial, sem despersonalização. Eu entendo que nesse momento quem tem que desfazer o vínculo é a Todo Mundo e não a sucessora. Nesses termos que a gente está falando, assume. Mas são assuntos diferentes. São assuntos diferentes. O vínculo é uma coisa, a responsabilidade é outra coisa. Estão ligados, mas são duas perguntas diferentes. Só estou te mostrando porque a sua dúvida era a seguinte. Você disse, olha, não ficou claro. Isso. Quem assumiria essa responsabilidade? Certo? Você está me dizendo, não ficou claro quais são os termos da negociação. E aí eu fui para o extremo. Eu mostrei para você, olha, se os termos da negociação forem de que o grupo empresarial Todo Mundo não assume nada. O passivo. Então, ele assume. Quem tem que fazer a desvinculação é a Todo Mundo. Então, você respondeu a pergunta e a pergunta estava clara. Não, depois dessa colocação, que não vai ser assumido o passivo. Não, pronto. Eu não estou querendo... E se ela assumir o passivo, qual que é que muda? Oi? Nada. A partir se ela do momento... disser eu assumo todo o passivo, não muda nada. Não, peraí. Se eu, como sucessora, não assumo o quadro... o quadro funcional, o que é que acontece? A que está vendendo tem que arcar com isso para finalizar. Veja, é isso que eu estou tentando lhe dizer. Ou a sucedida, que é a que está vendendo, né? A sucedida extingue o contrato antes da transação, ou quem vai ter que extinguir é a sucessora. Mas aqui não é se a sucedida extinguiu ou se a sucessora. A pergunta é se ninguém extinguiu. Essa é a pergunta. Entendeu? Não, a pergunta é... Ninguém extinguiu. A lei extingue? É essa a pergunta. Sim, não foi. Não, a pergunta neste caso, Apolo, com o seu empregador, terminou automaticamente ou é preciso que ponha expressamente a fim esse contrato? A pergunta eu entendo dessa forma, caso deseje fazê-lo. Eu entendi quem é que vai botar fim no contrato. Eu entendi a pergunta dessa forma. Mas eu não quero polemizar, não. Quero realmente entender. Mas é isso. Como é que eu posso dizer? Você ainda não está entendendo a pergunta. Exatamente. A pergunta é a seguinte. Você tentou entrar aí por um tema de responsabilidade patrimonial. E a pergunta ela tem o tema de vínculo de emprego,
certo? A manutenção do vínculo de emprego ou não. Sim. Ela se limita a isso. Você me perguntou sobre o aspecto patrimonial e eu tentei por lá e você disse, não, volte para o vínculo. Então, deixa eu tirar ver se eu formulando a pergunta eu consigo ser mais claro. Veja só, quem aí responde pelo contrato de trabalho nesse acordo onde a sucessora não assume o quadro funcional? Veja, o que é a sucessora não assumir o quadro funcional? Pode de duas maneiras. Pode acontecer de duas maneiras. A primeira maneira é a sucedida extinguir os contratos. Ela reúne todos os seus empregados e diz, pessoal, vou vender a empresa, mas outra empresa que vai adquirir já tem os seus funcionários, nós vamos extinguir. Ou seja, houve uma extinção automática aí? Não. Houve um ato de vontade, externa da vontade. Quero extinguir. Extinguiu. Beleza. A segunda hipótese seria ela vender sem falar nada disso. E aí o grupo empresarial que adquiriu reunir os empregados antes da prestação do serviço e dizer, pessoal, eu já tenho os meus empregados, eu vou extinguir os contratos. De um modo ou de outro, a extinção ela é voluntária. É uma extinção que é um ato de vontade. E a questão é justamente o inverso. É justamente lhe perguntar, se ninguém disse nada disso, o contrato acaba porque alguém comprou a empresa? A pergunta, em síntese, ela é uma aquisição da empresa, a transferência do patrimônio de uma empresa ou a transferência da empresa implica na do contrato de trabalho pelo simples fato da transferência e não por vontade, não por declaração, não por ajuste, mas pela lei? Essa é a minha pergunta. E a resposta então a pergunta no 448. Sim. Então a pergunta é só se existe a expressão da vontade ou não, e não de quem vai arcar financeiramente. É essa a questão. Eu estava indo para a questão de quem ia assumir. Tá bom, já me esclareceu. Obrigada. Não, nada. Deixa eu ver aqui. Maria Luísa também chegou aqui para acompanhar nossa aula agora. Vamos prosseguir, então, com as demais questões. Questão número 3. Ao chegar ao trabalho na segunda-feira, Apolo foi chamado para uma reunião, na qual os empregados da Faculdade de Todos os Santos foram comunicados de que havia presença de absolutamente todos os empregados para a contratação de novos trabalhadores. Diante desse fato, ocorre a sucessão empresarial? Há divergência doutrinária acerca dessa resposta? E qual a tese majoritária? Certo? Então, o que aconteceu aqui? Apolo chegou no início do ano letivo para trabalhar no primeiro dia, já havia um quadro novo de funcionários e a empresa reuniu todos os funcionários da empresa sucedida e disse, olha, nós não vamos contar com o trabalho de vocês, estamos pondo fim a esse contrato de emprego. Afinal, ela tinha a opção aí de continuar ou não com esses trabalhadores, uma vez que a contratação de empregados é um ato de liberdade, é um ato de vontade. E aí eu pergunto para nesse caso, ocorre a sucessão de empregadores, a sucessão empresarial, no sentido de que o empresarial, todo mundo, é quem deve arcar com os trabalhistas, ou não ocorre, uma vez que Apolo e os demais trabalhadores não prestaram serviço para a sucessora? E aí, o que é que vocês me dizem? Vamos lá, pessoal. A gente sabe que tem divergência doutrinária, sim, certo? E é esse o ponto que vocês devem tratar diante de uma questão como essa. A gente sabe que a doutrina majoritária não exige a continuidade da prestação dos serviços. Ela exige apenas a transferência da unidade econômico-produtiva ou da empresa como um todo, a transferência da propriedade, ok? Basta isso para a doutrina majoritária. Mas,
existem casos pontuais em que se exige a prestação do serviço também como um requisito. Um grande exemplo é o caso do titular de cartório extrajudicial, que tem uma lei específica que diz que ele só vai assumir esses débitos trabalhistas se o empregado prestar serviços para o novo titular de cartório. Mas fora esses casos excepcionais, que a gente já viu nos slides da aula anterior, em nossa aula anterior, certo? Fora esses casos, a sucessão empresarial ela ocorre pela simples transferência do patrimônio, porque essa é a tese majoritária. Essa é a resposta 3, então. Sim, ocorrerá a sucessão trabalhista para a doutrina majoritária, basta a transferência do estabelecimento da unidade econômico-produtiva para que ocorra a sucessão. Divergência doutrinária existe nesse ponto, e existe uma teoria minoritária que exige que para a sucessão empresarial ocorrer, certo? Existe aí a continuidade. Então, para essa teoria minoritária, a sucessão empresarial não ocorreu nesse caso, pois para essa parcela dos estudiosos, a sucessão requer a continuidade da prestação dos serviços pelo empregado para a empresa adquirente, ou seja, para a sucessora. O que, na pergunta 3, não vai ocorrer, certo? Não ocorreu, não vai ocorrer, nesse caso concreto, a partir da ocorrência aí da transferência do patrimônio. Alguma dúvida quanto a isso? Podemos, então, prosseguir para a pergunta 4. A pergunta 4 nos diz o seguinte: o açaí Supimpa foi adquirido pela sorveteria Aqui Sorvetes. Aqui Sorvetes manteve todos os empregados que trabalhavam no estabelecimento adquirido. O garçom, Júlio César, continuou a trabalhar em suas funções, porém ele já estava há 5 anos sem tirar férias e recebeu uma proposta para ganhar o dobro numa sorveteria concorrente. Ao aceitar a proposta, ele se demitiu, cumpriu o aviso prévio e, no momento de receber suas verbas rescisórias, ouviu do seu empregador, que as férias não fruídas não seriam devidas pela sucessora, mas pela empresa sucedida. E aí, pelo que a gente viu até agora, essa afirmação procede? Essa afirmação é verdadeira? E aí, pessoal, vocês já estão fera nisso, né? A gente já viu aí 3 questões sobre isso. Essa é a pergunta número 4. Acho que não resta dúvida sobre qual é a resposta dessa questão. O empregador sucessor vai ter que assumir, né, o pagamento ou não. Exatamente. A afirmação dele sucedida seria a devedora, não procede. Por quê? Porque ao adquirir o estabelecimento, o sucessor passou a titularizar todo o ativo e passivo da empresa adquirida. Desse modo, é o sucessor, que é, ou seja, o seu empregador atual, que deve quitar, que deve pagar essas pendências no momento de realizar o pagamento das verbas rescisórias. Esses direitos aí são direitos adquiridos. Ele já cumpriu todo o período aquisitivo de férias e, portanto, já adquiriu esse direito, essas férias vencidas, ok? Vencidas ou vincendas. Bem, alguma dúvida quanto a isso? Vamos para a pergunta 5. Não, professor, pode prosseguir. Vamos lá. Pode prosseguir. Pergunta número 5. Júlio César ajuizou uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho em face da sucessora, Aqui Sorvetes, mas descobriu que esta não possui bens e dinheiro para pagar a dívida, pois é uma devedora quanto mais nas esferas civil e trabalhista. Desse modo, ficou configurada a fraude na sucessão. Por quê? Porque a empresa adquiriu esse patrimônio, ela não tinha bens aí para pagar por todos os seus débitos trabalhistas. Nesse caso,
Júlio ele será prejudicado pela sucessão empresarial? E aí, em caso de fraude na sucessão trabalhista, o empregador sucedido vendeu a empresa para uma empresa que é inidônea economicamente e financeiramente. Ela é uma devedora quanto mais nas esferas civil e trabalhista. E todas as suas dívidas iriam consumir todo o patrimônio, porque ela é insolvente, ela tem menos patrimônio que dívida, ela tem mais dívida do que patrimônio. E agora, como fica a situação de Júlio César? E aí, pessoal, o que é que vocês acham que acontece com o Júlio César? O que é que, na qualidade de advogados, vocês entendem que deve ocorrer aí, que vocês precisam defender para que Júlio César não saia prejudicado? Ou vocês acham que não tem jeito, que ele vai sair prejudicado? Eu acho que não tem jeito. Eu acho que tem jeito. O empregador sucessor responde solidariamente, né? Nesse caso de fraude, o sucessor responde solidariamente com o sócio retirante, não é isso? Vejam que há uma diferença muito que vocês por isso que eu fiz essas questões hoje. Não vamos misturar a sucessão de empregadores com grupo econômico, mas também não vamos misturar a sucessão de empregadores com sócio retirante. Quando há um sócio retirante, alguém adquiriu a empresa? Não. Não. Simplesmente um dos sócios saiu. É outra coisa, certo? Um dos sócios se retira da sociedade, é uma situação. A empresa foi adquirida por outra sociedade empresária, é outra situação. Certo? Professor. Oi. Quando a empresa é adquirida por outra, essa empresa, o dono dessa empresa não tem responsabilidade até uns 2 anos? Não. Não? Não. Se a aquisição foi regular, ou seja, se ela não foi fraudulenta, em regra, o sucessor que vai responder. Certo? Mas, se a alteração aí empresarial foi fraudulenta, se essa transação empresarial foi fraudulenta, aí os dois respondem solidariamente, como vocês vinham falando aqui. Então, a gente não pode confundir o artigo 2A da CLT com o artigo 448A. Eles tratam de coisas diferentes. Então, nesse caso, alguém quer falar alguma coisa? Mas eu tinha falado isso, não foi? Basicamente, que iriam responder solidariamente. Os dois não respondem. Perfeito. Mas veja que vocês já estudaram solidariedade em outras disciplinas de direito civil. A solidariedade, ela não se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes. Existem várias possibilidades de responsabilidade solidária de codevedores, certo? Então, existem várias possibilidades. Então, a gente não é porque existe uma previsão de solidariedade para um determinado fato jurídico que esse fato jurídico se confunde com outras dezenas de fatos jurídicos que também acarretam a responsabilidade solidária. Ok? Então, cada um tem a sua regulamentação e é preciso que a gente entenda como cada um deles funciona. Ok? Então, só uma observação, professor. A gente não estudou direito civil, não. A primeira matéria de civil está pegando agora. E a AD ainda. Nem é presencial. Mas vocês... Aqui a gente vai ver que tem, no caso de fraude, como vocês viram na sucessão de empregadores, tem solidariedade, mas é sucessão de empregadores. No caso de fraude, na alteração do contrato social, na retirada de um dos sócios, ou seja, havendo um sócio retirante, o empregador continua sendo o mesmo, é a mesma empresa, não há aquisição, não há trespasse, e, havendo a fraude, há solidariedade. E a gente vai ver aqui, já viu o caso do grupo econômico. No grupo econômico, a solidariedade não exige que ocorra fraude, certo?
Então, cada instituto tem a sua regulamentação e um não se confunde com o outro, ok? A gente precisa não confundir um com o outro, porque senão vocês vão começar a querer pegar as regras de utilização de um e aplicar no outro, porque vocês não sabem mais o que é o quê, certo? Ah, e ordem de preferência? Aqui não tem. Sucessão de empregadores não tem ordem de preferência. Lá no sócio retirante tem ordem de preferência. Sucessão de empregadores não tem prazo para o sucedido responder, por exemplo. Lá no sócio retirante a gente tem um prazo, contado da averbação do contrato. Então, são regulamentações diferentes. Por favor, não confundam um assunto com outro assunto. Certo? Então, qual é a resposta da questão 5? Júlio César, ele não vai ser prejudicado. Porque, mesmo no caso de fraude, a empresa sucedida responde solidariamente com a sucessora, certo? Mesmo em se tratando de fraude, essa é a repercussão jurídica. Ou seja, a empresa adquirida, ela vai arcar com as dívidas oriundas do contrato de emprego de Júlio César e vai responder com o seu patrimônio. Se ela vendeu aquela unidade econômico-produtiva, nesse caso, como é que eu posso dizer? A satisfação desse crédito vai buscar, inclusive, esses valores oriundos dessa transação, ok? Então, Júlio César, ele pode optar, inclusive, por cobrar esses valores da empresa sucedida, por cobrar da empresa sucessora, ou por cobrar de ambas. Por quê? Porque, na solidariedade, o credor tem essas opções. Veja o que diz o 448A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista no artigo 10 e 448 da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Mas o parágrafo único nos diz que a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. Isso significa que não há benefício de ordem, não há preferência de um com relação ao outro, certo? O que há aí é a possibilidade de escolha do credor na cobrança desses créditos. Ele vai escolher se ele quer cobrar o valor inteiro do crédito que ele possui de um, de todos ou de outro dos devedores solidários, de um, de outro, de todos os devedores solidários, ok? Vamos então para a pergunta de número 6. Quais são os pressupostos constitutivos de um grupo econômico? Veja que a gente mudou de assunto. Estávamos falando de sucessão de empregadores, agora a gente passou a falar de grupo econômico. A gente sabe que para haver a sucessão de empregadores, basta a transferência da unidade econômico-produtiva para a doutrina majoritária e para os casos ordinários, né? A gente sabe que tem casos excepcionais, tem regulamentação específica, e sabe que existe divergência doutrinária. Mas e no grupo econômico? Como é que funciona isso? Quais os pressupostos para caracterizar um grupo econômico? E aí, o que é que vocês me dizem? Quais os pressupostos constitutivos ou elementos caracterizadores de um grupo econômico? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca a falar desses pressupostos constitutivos? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Lembrem que a gente tem grupo econômico vertical e grupo econômico horizontal. Certo? Lembrem-se que o grupo econômico é um grupo econômico. E aí? Agora, professor, Isso não lembra para vocês dois pressupostos? tem o grupo econômico por Eu não consigo. subordinação e o grupo econômico Está cortando a... por subordinação
e grupo econômico por coordenação, é isso? Isso, exatamente. Pode ser por subordinação, pode ser por coordenação. O grupo econômico por subordinação é conhecido como grupo econômico vertical. E o grupo econômico por coordenação é conhecido como grupo econômico horizontal. Eu pergunto para vocês, isso nos lembra algum pressuposto? Pois existem dois modelos de relação entre as empresas componentes do grupo econômico. E isso é um pressuposto constitutivo, pois é elemento que caracteriza a existência do grupo econômico. Veja que a gente não tem, por exemplo, grupo econômico de empregadores domésticos. Não tem, não há, não existe. Juridicamente é inviável. Veja que a gente tem grupos econômicos por subordinação ou por coordenação, vale dizer verticais ou horizontais, e essas são as duas modalidades que a gente tem. Então, existe um modo de se relacionar entre as empresas formadoras de um grupo econômico. Vamos partir, então, para a resposta. Quais são os pressupostos ou elementos caracterizadores do grupo econômico? Dei aí as dicas para vocês. Primeiro, formação do grupo econômico mediante a reunião de diversas pessoas jurídicas, certo? Então, não existe grupo econômico de um só. É preciso a reunião de diversas pessoas jurídicas, 2, 3, 4 ou mais. O segundo pressuposto, ou elemento caracterizador, é a exploração de uma atividade econômica. Aqueles empregadores por equiparação não formam grupo econômico. Quem não tem finalidade lucrativa não forma grupo econômico. Empregador doméstico não forma grupo econômico. Associações recreativas, instituições beneficentes, não formam grupo econômico. É preciso ter atividade econômica, é preciso explorar a atividade econômica. E a letra C, o pressuposto o terceiro pressuposto, então, é a existência de uma relação de subordinação ou de coordenação entre os componentes do grupo econômico, que vão ser descritos pela própria CLT como uma atuação conjunta, a existência, a constatação de uma comunhão de interesses, ou ainda o interesse integrado. Então, é preciso que eles tenham uma atuação conjunta, uma comunhão de interesses, um interesse integrado que vai caracterizar aí que vai nos deixar clara essa relação de coordenação ou de subordinação, através da qual eles atuam, mantêm aí essa atuação conjunta, em comunhão de interesses e de interesse integrado. Vale a pena a gente lembrar que o grupo econômico, ele implica aí na solidariedade dual, ok? Pela doutrina majoritária. E, com relação aí ao grupo econômico, a gente vai ter mais algumas perguntinhas. Alguma dúvida, por enquanto, com relação a isso? Não? Então, eu vou seguir. Vamos lá. Pergunta número 7. Há necessidade de registro do grupo econômico no cartório de registro civil de pessoas jurídicas para que ele produza efeitos no âmbito trabalhista? E aí, o que é que vocês acham? Não, não é necessário. Ótimo. Não é necessário. Veja que, para outros fins empresariais, civis, pode ser exigida alguma formalidade, outros tipos de relação jurídica entre as empresas. Mas para a repercussão trabalhista, ou seja, para o trabalhador, é irrelevante haver registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas
ou em qualquer outro tipo de formalização. Porque basta, muitas vezes, no processo, o empregado comprovar essa atuação conjunta, o interesse integrado, a comunhão de interesses entre as empresas, por exemplo, mediante reportagem de jornal. Lembrando, pergunto aqui a vocês, acrescento a seguinte pergunta. A existência de um sócio em comum entre duas ou mais empresas caracteriza grupo econômico? E aí? Repete aí, professor, por favor, que deu uma cortada na... Tem 3 empresas que atuam no mercado. A única coisa que elas têm em comum é um sócio. Tem uma pessoa, o seu senhor José, ou Josué, ele é sócio dessas 3 empresas. Por essas 3 empresas terem Josué como sócio, elas formam um grupo econômico automaticamente? Pelo simples fato de terem um sócio em comum? O que é que vocês acham? Não, depende. Se as 3 empresas tiverem o mesmo fim econômico, o mesmo fim de atividades empresariais, aí vai configurar um grupo econômico. Se não, se tiverem fins distintos, eu acho que não se configura, né? Grupo econômico. Cuidado com o que você vai interpretar como sendo aí o mesmo fim econômico. Lembre-se que elas devem ter a atuação conjunta, a gente viu no slide anterior, comunhão de interesses, interesse integrado, e estarem relacionadas entre elas mediante coordenação ou subordinação. Por quê? Porque não é porque existem, por exemplo, 3 hospitais e existe uma pessoa que é sócia dos 3 hospitais, no Rio Grande do Sul, outro no Ceará e outro no Amazonas, que essas empresas formam um grupo econômico. A CLT ela é expressa ao dizer que a mera identidade de sócio não configura grupo econômico. Professor, o que é preciso, então, para que haja um grupo econômico? Está aí na sua tela. Formação de um grupo mediante a união de diversas pessoas jurídicas, exploração de atividade econômica. Por quê? Porque não podem explorar uma atividade que não é econômica. Exemplo, empregador doméstico. Exemplo, entidades sem fins lucrativos, associações recreativas de fins culturais, etc. Certo? Se não exerce atividade econômica, não pode formar grupo econômico. E essa relação formada mediante essa reunião de diversas pessoas jurídicas precisa ser de coordenação ou de subordinação, deixando clara uma atuação conjunta, uma comunhão de interesses, um interesse integrado, tenham elas ou não sócios em comum. Elas podem não ter nenhum sócio em comum e formar um grupo econômico. Assim como elas podem ter um sócio em comum e não formar grupo econômico. Mas elas também podem ter um sócio em comum e formar um grupo econômico. Ter um sócio em comum é um mero indício de que há uma relação aí entre as empresas, mas essa relação pode ser, assim como pode não ser, suficiente para a configuração de um grupo econômico, ok? Formalidade, é preciso registro? É preciso registro em cartório de registro civil? Não, a gente acabou de ver aqui na pergunta 7 de que não precisa formalização. Basta a presença dos elementos constitutivos que a gente acabou de ver. Não havendo exigência, então, de formalização, que é formalização? É um ato jurídico formal, com uma forma definida em lei, por exemplo, mediante escritura pública, mediante ato registrado em cartório, mediante contrato por escrito com assinatura de 2 testemunhas. Tudo isso são atos formais. Então, não se existe nada disso para a formalização. Não existe formalização. Uma espécie de... Oi? Um contrato. Eu não estou ouvindo direito porque está falando. Mas não. A ação do grupo econômico seria tipo uma espécie de contrato tácito, só as vontades das partes, não é isso? Veja, eu gosto de dizer que a configuração do grupo econômico é um fenômeno que se dá por força de lei.
como diz a doutrina, diz opeleges, certo? É por força de lei. Configura pela aplicação da própria lei, porque o ato de contratar, veja aqui, o que é um contrato? É um negócio jurídico pautado pela vontade das partes, certo? Existe no contrato uma liberdade e uma vontade. A configuração do grupo econômico é uma repercussão jurídica da própria lei, certo? Quando a lei encontra presentes aqueles elementos caracterizadores, ela vai impor aí os seus efeitos sobre sobre esse ato jurídico, ok? Ok. Podemos passar para a pergunta número 8? Podemos. Então, Podemos. vou passar para a pergunta número 8. Leonel foi gerente bancário no Banco Ômega. Após ser dispensado sem justa causa, descobriu que tal banco atuava de maneira integrada com Ômega Seguros, Ômega Saúde e Máximos Previdência Privada. Sabendo que o Banco Ômega está fechando seus estabelecimentos por falta de dinheiro e não está quitando as verbas rescisórias de seus empregados, pode Leonel optar por cobrar seus créditos trabalhistas, judicial ou extrajudicialmente, da Máximos Previdência Privada? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Eu acho que sim, porque as empresas integrantes do grupo econômico respondem solidariamente, né? Perfeito. Eles atuam de maneira Em integrada razão dos débitos nesse trabalhistas. conjunto. A gente percebe aí que essa reunião de pessoas jurídicas, pautada seja numa coordenação, seja numa subordinação, ela vai ter a repercussão de gerar uma responsabilidade solidária das verbas de natureza trabalhista. Então, a resposta é sim, pois elas compõem grupo econômico, sendo solidariamente responsáveis pelos débitos correntes do contrato de emprego de Leonel. Assim, ele pode cobrar seus créditos integralmente de qualquer dos componentes do grupo. Como eu disse para vocês, é assim que funciona quando há a solidariedade. Solidariedade aqui, estamos falando da solidariedade passiva, mas também existe a solidariedade ativa, que a gente vai tratar ainda na aula de hoje, ainda baseada em questões também, certo? E aí, pessoal, alguma dúvida com relação a essa questão? Não. Vamos lá, então, para a próxima questão. Pessoal, eu vou pedir um minuto para vocês, só para eu encher aqui a garrafinha de água, porque minha água acabou aqui e eu tô ficando sem água e a garganta fica ruim. Principalmente que na aula online a gente acaba falando mais do que na aula presencial. Eu vou manter a gravação, mas eu vou vocês e ao retornar eu faço esse compartilhamento de novo para a gente continuar com a aula e aí encerrar a nossa abordagem com base em questões, ok? Luiz Antônio chegou aqui agora. Então, eu vou só pegar uma água e já retorno para a gente continuar com a aula, ok?
Olá, pessoal, voltei aqui. Já peguei minha água. Lembrando que esses slides que a gente está trabalhando hoje estão disponíveis para vocês no AVA, ok? Eu vou então compartilhar aqui a tela com vocês para a gente colocar de novo os slides na tela e prosseguir com a resolução das questões. Slide na tela para vocês. Confirmam que estão visualizando a nossa resposta 8, onde paramos? Sim. Vocês conseguem me ver aí? Não, né? Não. Certo. Infelizmente, a gente não consegue colocar a imagem do professor e a do slide na tela ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Prosseguiremos apesar disso. Pergunta 9. Bem, a gente viu que a pergunta 8 era o caso de Leonel, né? Que era gerente bancário, trabalhando então para esse grupo econômico, que abarca aí o Banco Ômega, o Ômega Seguros, Ômega Saúde e Máximos Previdência. A pergunta 9 é a continuação da história de Leonel. Leonel, ele também aduz o fato de ter vendido papéis do Ômega Seguros durante o seu horário e local de trabalho, o que integrou sua remuneração, ou seja, quando ele recebeu horas extras, quando houve recolhimento do FGTS, foi considerado esse valor, as comissões que ele recebeu pela venda desses papéis do Ômega Seguros, ok? Ficar mais claro aí. Bem, continuando. Em razão disso, ele deseja que seja declarada a existência de 2 contratos de emprego, um com o Banco Ômega e outro com o Ômega Seguros. Nesse caso, pergunto para vocês, há 2 contratos de emprego? Existia 2 contratos de emprego de Leonel, um com o Banco Ômega e outro com o Ômega Seguros, ou não? E aí, o que é que vocês lembram do que a gente já estudou sobre grupo econômico? Lembrem aí, puxem na memória de vocês. Professor, desculpa aqui. Eu vou ter que sair da aula. Meu nome é Tiane Xavier. Aí, se o senhor puder me dar pelo menos presença na primeira aula. Pronto, fique tranquila, Tiane. Depois você acompanha o restante da aula na reprise que eu vou lançar no nosso canal do YouTube e você acompanha essa parte final aí da 9ª pergunta em diante, ok? Pronto, professor, obrigada, tá? Tchau. Então, pessoal, e aí? O que é que vocês acham? 2 contratos? 1 contrato? 3 contratos? Nenhum contrato? O que é que vocês acham que está acontecendo no caso de Leonel? Um contrato, né, professor? Porque é um grupo econômico, então as empresas estão interligadas. Então, acho que é um contrato. A pergunta que não quer calar aí é: no grupo econômico, o Ômega Seguros pode se valer, então, dos serviços prestados por Leonel, que havia sido contratado pelo Banco Ômega? Dentro da mesma jornada, sim. Isso, exatamente. Agora, tomem cuidado, tem uma observação que o Luciano Martinez faz, que é o seguinte: ele diz que isso tem que ser ajustado desde o momento da contratação, porque para que isso ocorra depois da contratação, haverá necessidade de mútuo consentimento e ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado, que é a alteração contratual em razão do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, que a gente já viu, e que a gente vai aprofundar mais para frente. Mas é possível, sim, a colocação dessa relação de emprego nesses termos, e isso não vai acarretar automaticamente a existência de 2 contratos. Mas eu pergunto para vocês, é possível transformar esse contrato em 2 contratos? O que é que vocês acham? Eu acho que só tem um contrato aí. Só se fosse fora de horário ou em outro ambiente. Na verdade,
aí a gente só tem um contrato. Essa é a regra geral diante da ausência de manifestação de vontade das partes em sentido contrário. Mas a lei não cria nenhum limite à possibilidade de transformação disso em 2 contratos. E assim entende a jurisprudência. Vejam aqui a súmula 93 do TST. Ela vai dizer que integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele oferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Foi o que aconteceu com o Leonel. E quando é que isso integra a remuneração? Se exercida a atividade no horário e no local e com o consentimento tácito ou expresso do banco empregador. Então, a resposta é que é natural que os valores das aludidas vendas sejam integrados à remuneração do empregado, mas só será possível declarar a existência de 2 contratos se Leonel e seu empregador... como é que eu posso dizer? Não será possível declarar a existência de 2 contratos se eles não fizerem expressamente, certo? Não pode a justiça declarar a existência de 2 contratos se não foi essa a vontade das partes, certo? Ambas as situações decorrem da chamada solidariedade dual. O que é essa solidariedade dual? Ela se pauta no simples fato de que não só o empregado pode cobrar trabalhistas de qualquer um dos integrantes do grupo econômico, como também os integrantes do grupo econômico têm a possibilidade de se valer dos serviços prestados pelo empregado de um grupo econômico, certo? Obviamente, com repercussão nesse contrato, mas é possível que existam 2 contratos de trabalho, mas também é possível que exista um contrato só, porque para existir 2 contratos de trabalho vai ser necessária manifestação expressa, certo? Nesse sentido. É o que a gente vê na súmula 129, vai falar de grupo econômico especificamente. Ela diz a prestação de serviços a mais de uma empresa do grupo econômico. E veja, durante a mesma jornada de trabalho. Isso não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Por quê? Porque é a solidariedade dual. O empregador também pode se valer dos serviços prestados por aquele empregado, certo? Seja ele qualquer um dos membros do grupo econômico, porque aí o empregador é chamado empregador único, certo? Empregador único. Existe uma divergência na doutrina sobre quem assinaria a carteira de trabalho desse empregado do grupo econômico. Boa parte dos doutrinadores entendem, né? Na verdade, boa parte entende que é irrelevante quem vai assinar, qualquer um dos integrantes do grupo econômico pode assinar, mas Sérgio Pinto Martins entende que não, que é um ato personalíssimo que deve ser praticado por aquele empregador que vai se valer especificamente dos serviços prestados por aquele empregado. Ok? Lembrem da súmula 129, ela vai falar que a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo, ou seja, é possível que caracterize, desde que haja ajuste em contrário, certo? Não salvo ajuste em contrário, porque se houver ajuste em contrário, aí vai caracterizar a existência de mais de um contrato, porque foi isso que ficou ajustado entre as partes. Não há nenhuma vedação legal a isso, embora a Justiça do Trabalho não deva reconhecer automaticamente tal circunstância se as partes não pactuaram nesse sentido. Vejam que a gente está fazendo um estudo aprofundado e pautado em questões e pautado especificamente na jurisprudência do TST, súmulas do TST, que são, vamos dizer assim, o que há de mais avançado aí no direito do trabalho, só quando elas são aí superadas, né, pela reforma trabalhista, o que não é o caso de nenhuma dessas que a gente tratou hoje. Se fosse eu, traria para vocês essa repercussão, ok? Mas os concursos mais aprofundados, mais difíceis de direito do trabalho, cobram
conteúdo de jurisprudência, especialmente súmulas e OJs. E é o que eu tenho trazido para vocês aqui nessa aula de hoje, ok? Vamos para a pergunta de número 10. Alguma dúvida com relação à pergunta 9? Professor, é, as meninas Gleice e Gláucia, a luz da casa delas caiu. Teve um corte de luz no poste. A luz da rua inteira caiu. Certo. Pronto, fique tranquila que não vai ter nenhum prejuízo, não. Diga a elas que podem ficar tranquilas, mas que é para depois conferir a nossa reprise, que vai ser postada aí no canal do YouTube e colocado o link no AVA, para facilitar o acesso de vocês, embora vocês já estejam aí familiarizados com o canal no YouTube. Eu sempre posto no mesmo canal, que é o meu canal no YouTube que eu criei para a gente trabalhar essas aulas durante esse período de pandemia. Lá eu tenho as aulas de Direito do Trabalho, que vocês estão vendo aqui, que vocês estão assistindo ao vivo, né? E tenho aulas também de Processo do Trabalho, que são desse semestre também, e que estão gravadas lá, para quem tiver curiosidade, embora as primeiras aulas não estejam gravadas, porque foram, né, presenciais em sala de aula. Vamos lá, então. Posso passar para a pergunta número 10? Tudo tranquilo agora? Vamos lá, então. Pergunta de número 10 na tela. E aí a gente mudou de assunto agora. A gente foi para um assunto um pouco mais antigo, que a gente abordou no começo do semestre. E que às vezes deixou alguma dúvida para alguns alunos, porque são 3 teorias, né? E às vezes o aluno faz confusão com essas 3 teorias, mas é importante que a gente compreenda o que é, em que consiste cada uma delas, onde prevalece cada uma delas e qual a que não prevalece em lugar nenhum. Vamos lá. Pergunta número 10. Qual teoria pode ser conceituada como um método utilizado diante da existência de conflitos entre normas a serem aplicadas ao contrato individual de trabalho, no qual o princípio da norma mais favorável é o que solucionará a questão mediante a aplicação da norma prevalecente no conjunto, não permitindo o fracionamento? Que teoria é essa? E aí? Vocês... Conglobamento puro. Perfeito. Teoria do conglobamento ou conglobamento puro. Perfeito. Essa teoria é a teoria que é adotada na jurisprudência do TST. A gente tem algumas passagens da jurisprudência do TST consolidadas, súmulas, que remetem a essa teoria, que adotam a sistemática dessa teoria, ok? Então, é preciso que a gente perceba que o TST adota a teoria do conglobamento puro, mas a gente tem previsão legal, lei elaborada pelo Congresso Nacional, que prevê a utilização do conglobamento mitigado. Então, tomem cuidado com isso. E por haver lei prevendo a utilização do conglobamento mitigado, que é aquele por institutos ou orgânico, a doutrina entende que a que deveria ser aplicada majoritariamente deveria ser a teoria do conglobamento mitigado, e não a do conglobamento puro que o TST adota. Então, é preciso que fiquem atentos para alguma eventual questão, no sentido de que você deve perceber qual é a fonte de conhecimento que a questão está se valendo, que a qual a questão faz referência. Então, se ela perguntar de acordo com a jurisprudência do TST, você vai para o conglobamento puro. Perguntar de acordo com a legislação e com a doutrina, com a maior parte da doutrina, conglobamento mitigado, orgânico, por institutos. E se ela narrar a teoria minoritária, que permite a utilização, que permite ao intérprete pensar
os melhores artigos, os melhores incisos, os direitos mais favoráveis ao trabalhador, um a um, artigo por artigo, aí a gente está falando da teoria do atomismo, ou teoria atomística, que é uma teoria minoritaríssima, que nenhum doutrinador adota, mas que todos fazem referência, porque já houve um tempo em que ela foi mais, como é que eu posso dizer, em que ela teve mais respaldo. Hoje o respaldo dela é muito fraco, fraquíssimo. Entretanto, é preciso que vocês saibam em que ela consiste, mesmo que seja para dizer que ela não prevalece, ok? Porque na prática trabalhista vocês podem acabar se deparando com alegações da aplicação dessa teoria, certo? A outra parte pode estar defendendo a utilização dessa teoria. Você precisa saber que ela é minoritaríssima e não vai ser, então, surpreendido por essas alegações, não vai ficar confuso, vai conseguir se situar dentro do tema, não vai ser surpreendido, certo? Então, o colega já respondeu. Teoria do conglobamento puro. Onde é que a gente vê isso? Na súmula 288 e na súmula 51, ambas do Tribunal Superior do Trabalho. Ela diz o seguinte, a súmula 288, na hipótese de coexistência de dois regulamentos de plano de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro, certo? Veja aqui que é a mesma racionalidade, o mesmo raciocínio da súmula 51, inciso 2, que vai falar também da opção pelo empregado por um novo regulamento, aplicável, então, a esse caso, a teoria do conglobamento, que a gente já viu hoje em razão da nossa avaliação oficial. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Ou seja, se por algum motivo o empregado entendeu que outro regulamento, que não aquele que está sendo aplicado a ele naquele momento, seria para ele mais vantajoso, porque lá existe algum direito ao qual ele dá um valor diferenciado, ou que para ele, na situação específica dele, seria mais favorável, uma vez que ele opta por esse regulamento, ele tem que utilizar todas as regras desse regulamento, porque ele está renunciando às regras do outro sistema do qual ele saiu, do qual ele se desvinculou. Então, súmula 51 vai falar de norma regulamentar, as vantagens e a opção pelo novo regulamento, havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro, ok? Lembre-se, e aqui o que eu já falei para vocês, que a doutrina defende a prevalência da teoria do conglobamento mitigado, certo? Então, e que a teoria do conglobamento mitigado, também chamada de conglobamento por institutos ou conglobamento orgânico, nela escolhe-se o melhor tratamento de cada regramento por matéria, certo? Limitada à matéria. Exemplo, regramento A se aplica a regulamentação de jornada. No regramento B, a de gratificações e auxílios. No regulamento A ou no regulamento C, a diretriz, as normas aplicáveis ao Instituto de Férias. Então, é por matéria, é por instituto, de acordo com a doutrina majoritária. O que é vedado? O que é que não prevalece? Não prevalece pensar a melhor regra de cada sistema jurídico, certo? Sem que seja por temas, mas sendo por cláusula. Isso é vedado, isso é proibido. Não pode ser por cláusula, não pode ser artigo por artigo, certo? Porque isso quebra com a ideia de sistema jurídico, isso quebra a sistematicidade do regramento aplicável, ok? A essa teoria que diz que seria possível pensar um a um
os direitos, artigo por artigo, e que não prevalece no direito do trabalho, porque é muito minoritária, é minoritaríssima. A essa teoria se dá o nome de teoria atomista, e ela não prevalece, ok? Ela não prevalece. Vocês precisam saber do que se trata, mas ela não prevalece. Certo? Alguma dúvida com relação a esse tema? Nenhuma dúvida, pessoal? Com relação às questões anteriores? A gente trabalhou hoje com base em questões, em razão do esgotamento dos slides que foram destinados para a aula de hoje. Eu quero encerrar a gravação dentro do nosso limite de tempo. A gente prossegue aqui com a retirada de dúvidas, eventuais debates, porque se eu mantiver a gravação por mais tempo do que a gente procedeu até agora, eu corro o risco de não conseguir lançar o vídeo no canal do YouTube, porque tem limitação de tempo, ok? Eu vou encerrar aqui a presente gravação e a gente prossegue com os debates e retirada de dúvidas.